Olá, bem-vindo! Hoje, dando continuidade à série sobre a história da literatura russa, nós vamos percorrer as empoeiradas salas e corredores do século XVIII, conhecido como a Época Imperial. Na exploração da época imperial russa, desvendaremos os corredores do século XVIII, um período que ecoa com a influência marcante do czar Pedro o Grande. Este líder, figura de destaque na história russa, desempenhou um papel vital no desenvolvimento do que agora reconhecemos como Rússia, implementando uma série de reformas ousadas e modernizações para alinhar o império aos padrões ocidentais emergentes. As reformas abrangentes de Pedro foram profundas e transcenderam as esferas políticas e sociais. Ao manifestar um interesse pessoal nas culturas e ideias ocidentais, ele não apenas incentivou um contato mais estreito com a Europa Ocidental, mas também promoveu ativamente um intercâmbio cultural e educacional. Esta abertura gradual trouxe consigo influências inéditas para o Império, deixando uma marca indelével em sua literatura, moldando temas, estilos e ideias que anteriormente eram pouco explorados ou desconhecidos. No alvorecer do século XVIII, com a fundação de São Petersburgo em 1703, Pedro estabeleceu não apenas uma monumental cidade, mas também alicerçou a imprensa, incentivando a disseminação do conhecimento e fomentando um ambiente literário vibrante. O surgimento de São Petersburgo tornou-se um epicentro cultural, e a criação da Academia de Ciências em 1724 fortaleceu ainda mais o desenvolvimento e a difusão do conhecimento científico, filosófico e literário. Enquanto promovia o intercâmbio cultural e valorizava os intelectuais europeus, Pedro desempenhou um papel fundamental no estímulo aos escritores do Império, oferecendo suporte financeiro e proteção. Ele incentivou essa incipiente classe literária a explorar novos temas e estilos, visando edificar uma literatura nacional robusta. À medida que essas reformas eram implementadas, o Império entrava em contato mais profundo com a cultura estrangeira, sendo profundamente influenciado pelo Iluminismo, movimento intelectual que dominava os pensadores europeus. Defendendo o uso da razão como meio de combater a ignorância, superstição e absolutismo, além de defender a igualdade de direitos, a valorização da educação e da ciência, bem como a tolerância. O Iluminismo deixou uma marca indelével no pensamento russo. Este contexto histórico gerou um tom sático na literatura da época, que passou a abordar de maneira aguda questões sociais e políticas. O cientista e poeta Mikhail Lomonosov, por exemplo, destacou-se neste cenário ao buscar promover o progresso, a razão, a educação e a discussão de temas políticos e sociais. A época imperial viu uma enorme incorporação de literatura estrangeira, especialmente alemã, inglesa, italiana e francesa. Os intelectuais russos absorveram avidamente essas influências, desencadeando uma onda de ocidentalização e modernização literária. Esse movimento emergiu facetado sobre o classicismo russo, que buscava enfatizar o equilíbrio, harmonia e razão, seguindo padrões estéticos da antiguidade clássica greco-romana. As obras resultantes exploraram temas universais, abordando moralidade, amor, natureza humana e o conflito entre o indivíduo e a sociedade. Neste período surgiram poetas notáveis como Vasily Tredyakovsky e Dmitrievich Cantemir. A dramaturgia começou a florescer, influenciada pelo teatro europeu. A prosa ganhou espaço, especialmente com Nikolai Karamzin, considerado por muitos como o pai da prosa russa, cujo legado impactou profundamente escritores posteriores, incluindo Dostoiévski. Outros nomes fundamentais, como Gavrila Державин, Ivan Kirillov, Khrushchev e Fonfon, contribuíram de maneiras diversas para a literatura russa. Suas obras variaram de odes aos czares russos a retratos críticos das condições socioeconômicas e do estilo de vida da nobreza. A produção religiosa continuou a ser notável na época imperial, refletindo a influência persistente da Igreja Ortodoxa Russa e a identidade cultural profunda da sociedade. Este período, embora talvez menos notório que o subsequente, estabeleceu as bases essenciais para a próxima era, conhecida como o Século de Ouro.
Neste período áureo surgiram almas perturbadas e apaixonadas como Pushkin, Gogol, Lermontov, Tolstói, Dostoiévski e outros, consolidando a literatura russa como uma das mais ricas e influentes de todos os tempos. E é nesta época, no século dourado, que eu vou te esperar no próximo vídeo. Muito obrigado por sua presença e parabéns pelo interesse no tema e no aprendizado. Nos vemos em breve, obrigado e tchau.